Minha gente, o Outubro Rosa passou, mas as dúvidas com relação ao câncer de mama, elas permanecem. E para isso, nós viemos até o Instituto da Mama de Ubá para conversar com o mastologista, o Dr. Jackson Moura, que como um grande anfitrião, mais uma vez nos recebe aqui de braços abertos para levar informação, para tirar dúvidas e para falar mais sobre a prevenção do câncer de mama. Dr. Jackson, muito obrigado por nos receber aqui. Muito bom dia para o senhor. Um prazer meu de estar aqui tendo essa oportunidade na Educadora, de estar em contato com vocês e estar conversando novamente sobre o câncer de mama, um tema muito importante. É o principal tipo de câncer que acomete as mulheres. Segundo pesquisas do INCA, 20,9% dos tumores malignos nas mulheres é o câncer de mama. Este ano, eu tive a oportunidade de acompanhar o Dr. Jackson, pelo menos em 2 ocasiões, no Hospital São Vicente, quando ele falou sobre a prevenção do câncer de mama para funcionárias e colaboradoras, e também, mais recentemente, no 21º Batalhão de Polícia Militar, onde ele palestrou durante 1 hora sobre o mesmo assunto. O diagnóstico precoce, Dr. Jackson, pode salvar vidas? O diagnóstico precoce é essencial. Se você tem um diagnóstico precoce, você proporciona um tratamento menos agressivo, menor utilização da quimioterapia e um índice muito maior de cura. A grande meta que tem que ser trabalhado em relação ao câncer de mama é o diagnóstico precoce. E existe também a possibilidade de você detectar lesões antes do nível do câncer de mama, que é as lesões pré-malignas, que também representam uma vitória porque você corta um ciclo de evolução. O diagnóstico precoce é a mesma coisa do autoexame ou são 2 coisas distintas? O autoexame, ele proporciona a identificação de nódulos através da palpação do tecido mamário, onde a mulher separa uma data todo mês para dar atenção à sua mama, onde ela examina a sua mama deitada, em pé, perante o espelho, e se tiver alguma dúvida, procurar atendimento da mastologia. Metade dos casos de câncer de mama são identificados pela mulher durante o autoexame. O autoexame tem que ser realizado todo mês, e naquelas mulheres que não menstruam, ela vai estabelecer uma data. Aquelas mulheres que menstruam após a menstruação. Agora, o diagnóstico precoce não necessariamente é correlacionado ao autoexame. O diagnóstico precoce, a principal ferramenta para o diagnóstico precoce, número 1, é a mamografia. Existem lesões que só a mamografia consegue evidenciar, como, por exemplo, microcalcificações agrupadas, assimetrias, distorções. Então, o exame mamográfico após os 40 anos anual é a principal ferramenta para o diagnóstico precoce. Dr. Jackson, já que o senhor falou de mamografia, o que são mitos, o que são verdades com relação à irradiação? Tem muita gente que eu ainda escuto, assim, andando por aí, que evita de fazer a mamografia por causa da irradiação. A mamografia tem 1/10 da radiação de um raio-x de tórax. Quando você faz um raio-x de tórax, você faz o equivalente a 10 mamografias. O nível de radiação de uma mamografia é muito baixo. Não existe comprovação científica de nenhum câncer estimulado pela mamografia. Mesmo quando a mulher realiza, por um determinado período, mamografias com intervalos mais curtos, para acompanhamentos de 6 em 6 meses, não existiu nenhuma forma de câncer estimulado, nem de tireoide e nem de mama. Então, essas divulgações que você recebe pelo Facebook, pelo WhatsApp, são mentiras. E vocês não devem propagar essas informações, porque essas informações são infundadas e muitas vezes escritas alegando ser de origem de determinadas pessoas que mentirosas. Então, essas informações prestam desserviço, porque propaga adiante uma informação
errada, que não é verdade. A mamografia é uma ferramenta que eu tenho total convicção que ela é fundamental para a prevenção do câncer de mama. Existe um tipo de lesão de mama, que é uma lesão proliferativa atípica, que não é câncer, cuja principal forma de detecção é a mamografia. No nosso serviço nós temos 94 casos. Desses 94 casos, 92% deles foram detectados por mamografia. Então, se a pessoa não tivesse feito mamografia, não saberia da existência dessa lesão. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Jackson Moura. Ele é mastologista e atende aqui no Instituto da Mama de Ubá, no 9º andar, sala 901, do Solar 13 de Maio, bem no centro da cidade de Ubá. O câncer de mama, Dr. Jackson, é possível prevenir? O câncer de mama é perfeitamente possível prevenir, através de uma dieta equilibrada, através de atividade física, a pessoa evitando o uso abusivo de hormônios, tendo uso de hormonioterapia com orientação médica, tendo controle de peso, porque a obesidade é um fator estimulante para o câncer de mama, porque produz na periferia, na gordura periférica, mais estrona, que é uma forma de estrógeno. A pessoa não fumar. Hoje está comprovado também que o tabagismo é um elemento negativo, é um elemento prejudicial à saúde, também em relação ao câncer de mama. Hoje está comprovado que o uso do contraceptivo hormonal oral, injetável, tem que ser pormenorizado, tem que ser pensado, porque existem estudos que demonstram que o uso prolongado desses métodos contraceptivos também aumenta o risco de câncer de mama. Então, a mulher tem aí estratégias para sua prevenção. Um dos cuidados para reduzir o risco é o aleitamento materno, porque o aleitamento materno, com ele, a mama termina sua diferenciação. A mama terminando sua diferenciação, ela tem menor risco de câncer de mama. Então a mulher deve estar atenta a esses elementos de risco e se trabalhar os cuidados de prevenção. Qualquer um, todos nós, qualquer uma principalmente, falamos sobre câncer de mama. Leigos, não sabemos o que é isso. O que é um câncer de mama? O câncer, ele provém de uma célula. Você aí que está me assistindo, nesse momento, na sua vida, alguma célula sua está se formando um câncer. Só que o seu corpo a reconhece e vai a destruir. Então, seu sistema imunológico impede que você tenha um câncer. Então, o câncer de mama todo parte de uma célula que escapa a esse mecanismo do sistema imunológico de destruição. E dali, essas células começam a se proliferar, a aumentar de forma desordenada, a puxar para ela todos os nutrientes, o sangue, os elementos do seu corpo para ela. E começa uma guerra entre essas células que estão crescendo e as células normais do seu corpo. Hoje, a gente estava conversando há pouco sobre as grandes evoluções que se tem sobre o tratamento do câncer. A gente está encontrando hoje uma novidade muito grande a respeito da transcrição genética, da correção genética, corrigindo essas células e corrigindo o câncer. São pesquisas novas que estão vindo por aí e que traz uma grande esperança futura de um tratamento novo que não determine os danos imunológicos que uma quimioterapia provoca e que seja mais eficaz, mais direcionado. Por exemplo, nos Estados Unidos, atualmente, eles estão conseguindo, através da transcrição genética, corrigir a anemia falciforme. Eles conseguem pegar uma pessoa portadora da anemia falciforme e ir lá
no seu gene, corrigir esse erro genético e evitar que essa pessoa tenha anemia falciforme, corrigir a patologia. Aqui no Brasil, em Campinas, tem um estudo com pacientes terminais de leucemia e linfoma, com a transcrição genética, com resultados assim realmente fantásticos. Pessoas assim com doença metastática, já impossibilitada de deambular, de uma situação de dor, e que essas pessoas estão voltando a uma vida normal. Então a gente está entrando numa nova era muito promissora. Drogas novas que estão chegando no mercado, que a gente está percebendo que essas drogas novas são menos tóxicas e que estão prolongando a vida. Nós temos, por exemplo, uma paciente com câncer de mama, com metástase cerebral, em que ela já tem essa enfermidade há uns 3 anos e que, utilizando uma dessas drogas novas, ela não sente absolutamente nada e tem uma vida normal. Então, existe uma entrada numa nova era de novas drogas, de uma nova terapia, e a gente tem a expectativa que no futuro bem próximo, nosso índice de cura referente ao câncer de mama aumente e que a morbidade da doença diminua. Dr. Jackson, câncer de mama, muitas vezes ele não apresenta sinais ou sintomas na fase inicial. Eu gostaria que o senhor comentasse. É muito importante realmente a mulher realizar os exames de imagem. O screening mamográfico anual a partir dos 40 anos é uma recomendação de todos os órgãos internacionais e também da Sociedade Brasileira de Mama e do Colégio Brasileiro de Radiologia. Há uma certa divergência até que idade fazer. O câncer de mama aumenta a sua ocorrência com a idade. Se você pegar uma mulher de 90 anos, a chance dela ter câncer de mama é de 1 caso para 10. A cada 10 mulheres nessa faixa etária, uma terá câncer de mama. Então, não existe aí um consenso sobre a que idade seguir a mamografia. No nosso modo de entender, a pessoa estando com sua saúde íntegra, ela deve fazer mamografia. A expectativa de vida está aumentando. Por exemplo, eu tenho pacientes que fizeram tratamento de câncer de mama com 88 anos, com 92 anos, e que eu tive o prazer de ser convidado para o aniversário de 100 anos dela. Então, a expectativa de vida está aumentando. Então, a gente não pode chegar e falar com uma senhora que tem 86 anos, eu não devo oferecer determinado recurso, porque ela vai viver tanto tempo. Que eu estaria fazendo um sobrediagnóstico, que eu estaria proporcionando um tratamento desnecessário. Eu não concordo com isso. A gente não é Deus, a gente não tem poder de ver quanto tempo que cada um vai viver. A gente tendo esse recurso deve ser utilizado para sempre preservar a saúde, sempre estar lutando para a saúde daquela pessoa estar íntegra e estar sendo preservada. E a mamografia, como já disse, não provoca mal algum. A gente está fazendo agora um estudo de uma pesquisa aqui no Instituto, de um questionário perguntando para as pacientes se ela sente dor na realização da mamografia. E no momento atual, a cada 100 mulheres entrevistadas, 4 referem dor. Então, um percentual muito pequeno. Então, o nível de desconforto que a mamografia provoca, a gente pergunta também desconforto. Seria 10%, ou seja, em cada 100 mulheres, 10 sente algum desconforto na realização da mamografia. É verdade que nós temos um aparelho moderno, nós temos uma profissional que é a Ana, técnica de radiologia, que é uma profissional muito experiente, muito competente. Nós temos a soma de fatores aí para preservar um bom exame. Mas a gente extrapola isso para o geral. A mamografia é segura,
não é um método desconfortável ao ponto da pessoa não querer fazer. E, no meu ponto de vista, não há uma idade aqui se limita a sua realização. A mamografia deve ser realizada anualmente? Os protocolos internacionais e os protocolos que demonstram efetividade para diagnóstico precoce e anual. À medida que você dá um espaço de 2 anos, você perde aí uma oportunidade de diagnóstico precoce em 15 a 20% dos casos. À medida que você dá um espaço de 3 anos, esse percentual passa para 30 a 35% dos casos. Você perde a oportunidade de um diagnóstico precoce. Porque entre um ano e outro muda. Então, o intervalo que foi definido como ideal é anual, e não de 2 em 2 e não de 3 em 3. Dr. Jackson, alguns fatores que aumentam o risco de desenvolver a doença, o câncer de mama? Existem vários fatores, como a gente estava comentando. A questão do histórico familiar. O histórico familiar de primeiro grau, mãe, irmã, filha, é um fator de risco para o câncer de mama. É chamado fatores de maior peso em relação ao câncer de mama. Entretanto, vamos lembrar que atualmente, na nossa estatística do Instituto, a gente tem 817 casos diagnosticados de câncer de mama. 817 casos com diagnóstico confirmado por biópsia, aqui no Instituto. Esses casos, a maioria são de Ubá. Em primeiro lugar, Ubá, em segundo lugar, Viçosa, em terceiro lugar, Visconde do Rio Branco, e depois vem outras cidades como Tocantins, Guidoval, Guiricema, etc. Bem, quando você procura histórico familiar, apenas 15% tem histórico familiar positivo. Então não tem essa história que a mulher tem caso na família, que ela deva se preocupar, e que se não tem caso na família, não deve se preocupar. Toda mulher deve ter a mesma atenção, toda mulher deve se preocupar com câncer de mama. No Brasil, atualmente, a expectativa de câncer de mama é 57.900 casos por ano. E a gente percebe um crescimento na ordem de 1 a 1,5% em cada regiões em relação ao número de casos de câncer de mama. Então, toda mulher deve se preocupar, toda mulher deve se ter atenção em relação a esse assunto. Dr. Jackson, o tratamento do câncer de mama foi uma das principais evoluções na medicina nos últimos anos? A medicina passou por muitas mudanças. Agora, o câncer de mama foi um pioneiro no tratamento genético. Existe um tipo de câncer de mama que surge de uma mutação chamada ER2. Nós já temos aí um soro, que é o Herceptin, que se liga a essa mutação e desliga essa mutação. Então, uma das primeiras especialidades médicas para tratamento genético foi a mastologia. E daí foi se seguindo a pneumologia, as outras áreas que foram evoluindo em relação a esse assunto. E a mastologia, a cada dia, lança novas drogas, novos medicamentos, e medicamentos que têm resultados favoráveis e com menos efeitos colaterais, pelo que a gente percebe. Cuidar da alimentação pode ser um bom começo, principalmente quando a mulher é mais jovem? A Organização Mundial de Saúde já chama a atenção sobre alimentos cancerígenos. O bacon, os enlatados, as salsichas, que existem alimentos que aumentam o risco de câncer, não só intestinal, mas também de outros tipos de câncer. O consumo excessivo de gordura animal é um fator de aumento de risco do câncer de mama. Então, uma dieta equilibrada é um sinal importante rumo à saúde. A pessoa deve sempre preservar uma dieta equilibrada,
uma dieta que tenha fibras, uma dieta que evite esses enlatados, evite excessos de gordura animal, para ter uma preservação da sua saúde. Cisto mamário está relacionado ao câncer de mama? O cisto mamário é uma enfermidade benigna. Ele faz parte de um mecanismo involutivo. Dentro da mama de toda mulher, mesmo naquela que nunca deu de mamar, se produz líquido. Esses líquidos são produzidos no ducto terminal e vêm lavando os ductos mamários até chegar debaixo do mamilo e areola, nos ductos lactíferos, onde eles são absorvidos e voltam ao sistema linfático. Com o passar do tempo, os ductos terminais vão entupindo e desaparecem. E o líquido não tem para onde ir e forma cistos. Os cistos são enfermidades benignas. Raramente que o médico deve intervir através de uma punção quando um cisto é grande e está incomodando. Quando você tem um cisto com a proximidade de 3 centímetros, ele vira ali um meio de cultura, um meio que pode bactérias chegar e virar infecção. O médico vai lá e punciona, sem necessidade de intervenção cirúrgica. Agora, como todas as estruturas do nosso corpo, o cisto também pode ser acometido pelo câncer. Você não encontra câncer no nosso corpo no cristalino do olho e no fio de cabelo. No restante, tudo é possível ter câncer. E quando o câncer se forma dentro de um cisto, ele surge um nódulo dentro de um cisto, que é o chamado carcinoma intracístico de mama. Nesse período de atividade nosso aqui, em 18 anos do Instituto, em 817 casos de câncer de mama, nós encontramos 5 casos de carcinoma intracístico. Identificado pelo ultrassom, você vê que é um cisto diferente, que dentro dele tem um nódulo, que dentro dele tem sangue, e você aí parte para um diagnóstico de câncer de mama. Mas é muito raro. Dr. Jackson, câncer de mama avançado não é sinônimo de morte? Hoje nós temos resultados muito bons de tratamento. Isso depende muito do tipo tumoral. Há um tempo atrás nós encontramos aqui no serviço uma senhora de idade que escondeu da família que tinha um nódulo na mama e ela já chegou aqui com câncer de mama avançado. O câncer de mama na terceira idade, ele tende a ser menos agressivo, tende a ser um tumor receptor hormonal positivo, tende a ter um comportamento biológico de menos agressividade. Na época ela foi operada, isso já faz 10 anos, agora ela foi contemplada com a cura. Já tem mais de 10 anos que ela operou e não há nenhum sinal mais da doença, mas ela chegou há 10 anos atrás com doença localmente avançada. O tamanho do tumor dela naquela época era 12 centímetros. Então você não pode desistir de ninguém. Inclusive isso eu lembro do meu saudoso professor João Batista, quando a gente estava aprendendo a urgência médica, né, no pronto-socorro municipal de Juiz de Fora, onde chegava um paciente grave, um paciente acidentado, um paciente infartado, e ele virava e falava assim: gente, não podemos desistir de ninguém. Então vamos lutar para salvar aquela vida, independente da situação que nós estamos enfrentando. E a gente viu dentro daquela experiência casos politraumatizados, casos graves, que graças a Deus saíram curados, que saíram vivos e que foram embora de alta, demonstrando fé e demonstrando capacidade da medicina. Afeta muito, Dr. Jackson, o lado psicológico da mulher quando é detectado nela um câncer de mama? Há mais de 2000 anos atrás, o conceito mente sana, corpo sano.
é verdade. O aspecto emocional interfere muito. A gente acredita até mesmo que dentro dessa falha do sistema imunológico, para a pessoa ter um câncer, tenha também um elemento emocional. Por quê? Quer ver um exemplo disso? Quando você está chateada, quando você está triste, quando você está melancólica com alguma coisa, você gripa com muita facilidade. Você tem uma intoxicação alimentar com muita facilidade. Por quê? Porque aquilo interfere no seu sistema imunológico. Sua capacidade de defesa reduz, sua proteção reduz. Então, a gente acredita que essa situação emocional tenha grande impacto dentro do tratamento e do surgimento do câncer de mama. Por isso que é muito importante estar trabalhando essa mente, essa cabeça, para ela poder ter um pensamento positivo, estar interagida com bons pensamentos, com uma boa energia para o tratamento. Que tudo vai dar certo, que tudo vai estar funcionando bem. Porque essa energia positiva condiciona coisas boas. Eu tenho uma convicção muito grande disso. Doutor Jacques, todas as vezes que nós temos oportunidade de entrevistá-lo, a gente pergunta sobre o câncer de mama nos homens. Não deve ser comum um homem entrar por aqui, pelo seu consultório, no Instituto da Mama de Ubá, para fazer um diagnóstico, para fazer uma consulta. Mas ele deve procurar o mastologista também? Nós temos, dentro desse período, 3 casos de câncer de mama nos homens. O último caso foi, inclusive, de viçosa. Como surge? Um nódulo. Surgindo o nódulo, o homem sentindo o nódulo na palpação, na mama, deve procurar um mastologista. Por que o mastologista? É a pessoa mais apropriada para identificar se aquele nódulo tem alguma importância ou não. E o tratamento do câncer de mama nos homens? Esses homens tratados aqui no serviço, nenhum deles foram óbito pela doença. Os índices de sucesso do tratamento do câncer de mama no homem é muito bom. Para a menina, para a moça, qual é a idade? Existe uma idade padrão ou cada caso é um caso para ir primeira vez no mastologista? O caso mais jovem que eu acompanhei o tratamento foi no tempo da minha residência médica, no Odete Valadares, em Belo Horizonte, de uma moça de 18 anos. Ela era, inclusive, modelo. E essa paciente, até onde eu acompanhei, ela teve muito sofrimento pela enfermidade. O caso mais jovem aqui no nosso serviço tem 24 anos. Essa moça de 24 anos, ela está bem e a gente tem aí a expectativa que ela vai estar curada. Ela está quase atingindo um marco de cura da enfermidade. Então, válido também para as mulheres mais jovens, que tudo depende de um diagnóstico precoce. Então, se ela sente um nódulo, se ela percebe um nódulo no tecido mamário, deve procurar um mastologista para verificar se ele é benigno. A maioria das vezes é um fibroadenoma. A maioria das vezes não representa nada grave, nada importante. Mas não significa que todas da comunidade dela não tem nada que ela também não vai ter. Eu acho que cada caso é um caso. Ela tem que passar pelo atendimento dela e ter a definição do caso dela o mais breve possível. E não ficar postergando. Aquele caso lá de Belo Horizonte, de 18 anos, um dos grandes erros daquela moça na época foi postergar. Ela já chegou com um diagnóstico avançado, exatamente por achar que aquilo ali não era nada, que aquilo era um nódulo que não significava nada de atenção para ela. O Instituto da Mama de Ubá fica no Solar 3 de Maio, 9º andar, sala 901. Dr. Jackson Moura, muito obrigado por atender a gente, sempre com muita presteza, sempre com muita atenção, sempre procurando levar essas informações para homens e mulheres, mas principalmente para as mulheres no momento que estamos fechando o Outubro Rosa. Mas o tratamento e a preocupação, ela deve permanecer, eu acredito. Muito obrigado ao senhor.
Certa vez, foi até uma entrevista na Rádio Educadora. Eu estava passando ali na Praça São Januário, fui abordado por uma senhora. Pegou e falou assim, eu queria te agradecer por uma entrevista sua na Rádio Educadora. Porque eu estava escutando a sua entrevista, eu fiz, após a entrevista, o autoexame, eu procurei o atendimento por um nódulo que eu senti, era um câncer de mama, e o médico me falou, na cidade que eu fui atendida, que eu estava curada graças ao diagnóstico precoce. Graças ao fato de eu ter feito o autoexame, graças ao fato de eu ter procurado prontamente atendimento médico. Mas, doutor, não fui eu, foi você. Então, esse trabalho de informar, esse trabalho da Rádio Educadora, de estar levando a informação, pode salvar a vida. Pode levar uma pessoa a dar uma guinada num determinado sentido, da pessoa parar de fumar, daquela moça que vai dar de mamar, aproveitar o aleitamento, daquela pessoa que está acima do peso, procurar perder peso para a promoção da sua saúde, daquela que não está fazendo a mamografia, ter atenção, ter consciência que a mamografia não é maléfica e passar a fazer anualmente. E quem sabe aí não vai ser importante essa mudança de vida. Então, a informação pode salvar a vida. Então, esse trabalho que você está fazendo, que a Rádio Educadora está fazendo, pode ser de grande importância para uma pessoa que está aí, assistindo a gente. Obrigado pelo espaço.